Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ligadinhos aqui no nosso programa Vai Vendo Brasil, nosso resumo semanal com as principais notícias e também as principais informações do Brasil, do mundo, da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, não é mesmo, Jorge? Exatamente, Guilherme Tiosso. E hoje estamos transmitindo aqui no YouTube e também no Facebook, na página do Vai Vendo Brasil SP News. Tá? Exatamente. No Instagram, não está ainda com transmissão no Instagram, mas no Instagram siga a gente, @Vai Vendo Brasil SP. Mais um Vai Vendo Brasil produzido pela VB News TV. Exatamente. Vai Vendo Brasil. Estamos ao vivo aqui, Jorge. Já quiser já colocar lá o GC, pode colocar também. Vamos tocando o barco a partir de agora. Jorge Ramos, ele opera aqui. O Jorge Ramos é igual DJ, sabe? Multitarefas. É jornalista, é comentarista, operador de edição. Twitter, né? Twitter, exatamente. Som e tudo mais. Exatamente. Eu não sei nem se está funcionando o som, hein? Eu acho que tá. Vamos testar aqui. Você de casa tá nos ouvindo? Fala aí pra gente. Que olha, eu acredito que sim, viu, Jorge? Tá sim, tá perfeito o áudio. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui acompanhando. E olha, hoje o nosso Vai Vendo Brasil está repleto de informações, está repleto de notícias interessantes. Véspera de feriado, né, Jorge? Feriadão. Feriadérrimo, né? Porque aqui, por exemplo, quem mora em Americana, ele vai sair, principalmente lá o pessoal lá da prefeitura, da Câmara Municipal. Parou hoje, só quarta-feira. Só vão voltar quarta-feira, porque terça-feira também é feriado aqui. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, é isso aí. Agora, a gente já inicia o nosso... Eu não sei se você de casa percebeu, gente, mas nós estamos com um GC novo. Olha que bonito, que bem produzido que tá, né, Jorge? Tá cada dia melhor, né? Inclusive o nosso site, né, Jorge? O nosso site também já deu uma mudada, já mudou até. Tá show de bola, tá bonito demais. Vou até colocar aqui na paralela, aqui, vamos ver se a gente consegue ver. E vamos falar, hein, Jorge? A gente tá sendo... tá tendo uma audiência monstra, muita gente assistindo a gente, não só aqui da nossa região, mas do Brasil e do mundo. Quando a gente acessa para ver aí, talvez pela qualidade da nossa redação, pela qualidade das matérias que estão sendo produzidas, nós estamos tendo um alcance estratosférico, assim, eu digo porque é algo um pouco diferente do que nós esperávamos, né, Jorge? É algo que sai um pouco até mesmo do que a gente imaginava. Exatamente, Josso. Realmente foi muito rápido, né? Foi muito rápido. O site ele fez 3 meses, vendobrasil.com.br, fez 3 meses de vida no dia 1. Hoje é dia 7, então nós estamos aí com 3 meses de vida, mas já atingimos uma dimensão que nós não esperávamos. Gente do mundo inteiro nos assistindo. Do mundo inteiro, exatamente. Inclusive, eu quero mandar agradecimentos e abraços aí ao pessoal da França, dos Estados Unidos, é o nosso depois do Brasil, é os Estados Unidos, no Canadá, França, Inglaterra, Irlanda também, tem muita gente aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui, não só no Vai Vendo Brasil, no resumo comentado, mas também no dia a dia com as notícias atualizadas no site vaivendobrasil.com.br. É isso aí, então, Jorge. Vamos começar, então, já que a gente está falando do Brasil e do mundo, e a gente falando aí dos Estados Unidos, falando da Inglaterra... Jorge, brasileiros estão esperando quase 20 meses para poder ter um visto, para poder entrar nos Estados Unidos. O que está acontecendo, Jorge? Eu vou colocar isso aí que você... Coloca aí na tela, divide a tela aí. Olha só, gente, o Brasil ocupa hoje, atualmente, a 7ª posição entre os países que registram maior tempo de espera para se obter o visto de turista para poder viajar para os Estados Unidos. É o que aponta um levantamento realizado pela AG Immigration, que diz aí, esse estudo, né, que o nosso país está tendo esse problema de até 20 meses, Jorge. Pois é. Agora, o porquê será que isso acontece, Jorge? Tiosso, eu acho isso um desrespeito muito grande. Sim. 20 meses é quase 2 anos que você espera para um visto caso você precise viajar para os Estados Unidos ou a trabalho e algumas coisas tem algumas preferências. Tá? Para saúde, trabalho ou vistos emergenciais existe, mas com essas preferências
você que vai fazer uma viagem somente de turismo, ou uma viagem até de negócios futuro, né, você espera quase 2 anos para obter autorização para pisar no solo americano. Exatamente. Na verdade, não aqui é o nem para estado de descer São do aeroporto. Paulo, não, para descer no aeroporto, você tem 2 anos praticamente, principalmente as pessoas de São Paulo. Sim. Né? São Paulo, Jorge, está com 615 dias. Olha aí, 615 é a média de espera. Anos, né? Porto Alegre, 507 dias. Brasília, 493. Eles fizeram uma média. Aí os países que menos, né, têm tempo de espera é a Colômbia, o Haiti, o México, o Nepal e o Canadá e os Emirados Árabes. Esses países são os países que menos tempo, é mais rápido o processo. Agora, esse processo, será que é devido à grande quantidade de brasileiros que estão viajando o mundo também? Exato. Os Estados Unidos também, nos últimos anos, antes até da pandemia, ele entrou numa certa restrição Sim. em função daqueles ataques que eles tiveram por lá. Exato. E com isso, acabou restringindo muita coisa. E aqui, muita gente, Tiosso, aqui no Brasil, usam o Brasil até como, você vê, nós temos na fronteira aqui de Foz do Iguaçu, nas Sim. 3 fronteiras ali, uma grande colônia árabe, muçulmana e tudo. Sim. Então, eles usam, às vezes, aqui o passaporte brasileiro, acabam se naturalizando brasileiro, usam para migrar para os Estados Unidos e, às vezes, o pessoal lá dos Estados Unidos tem um pouco de receio com os muçulmanos em função dos ataques ocorridos. Fora também os ilegais que vão morar fora. E com isso restringiu muito. Mas, ultimamente, eu creio que por conta da pandemia, muito trabalho que o consulado, a embaixada americana aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que é na rua Estados Unidos, ali próximo ao Clube Paulistano, ela acabou restringindo também o trabalho presencial, né? E com isso acabou aumentando bastante também as filas de visto, Tiosso. Mas eu acho assim um desrespeito, porque o brasileiro sai do Brasil para levar dinheiro, para levar recursos para fora, porque se ele vai como turista, ele vai gastar. Ele vai se hospedar, ele vai se locomover, ele vai comer. Então, é um absurdo esse tipo de E o valor? E o valor da taxa, Jorge? São 160? 160. Isso dá aproximadamente quase R$900. É que o dólar está baixando um pouquinho. Para você ter o visto. Exatamente. Não o passaporte, o visto. Para você ter o visto. O passaporte é o zóio da cara, né, Jorge? É o zóio da cara. O Brasil hoje é o zóio da cara. Vamos lá. Praticamente. É caro demais, gente. E é isso aí, né? Mais uma vez, vamos esperar aí mais de 20 meses enquanto o pessoal não arruma essa situação. Você que quer viajar para fora tem que já acelerar aí os passos, porque senão não consegue pisar na Disney. Não, na Disney. Ô, Jorge, você gosta da Disney? Vai para a Euro Disney. Euro Disney você pega, tem um passaporte aqui, você está tudo em dia, está legal, tá bonitinho. Você não precisa. Você chegou, passou no aeroporto, tem lá o carimbador maluco lá que chega lá, pega, olha para você, tá, pum, tchau, bom passeio, aproveita, gasta em euros aqui pra caramba que nós estamos recebendo você. Já os Estados Unidos parece que não precisa muito de dólares. Exatamente. Agora, Jorge, vamos falar um pouquinho também da inflação, né? Já que a gente está falando aí de economia, a gente está falando dos países. Vamos falar um pouquinho da inflação oficial do mês de maio, que registrou uma leve desaceleração, né, com o IPCA a 0,23% e acumulado em 12 meses abaixo do período anterior. Você acha que isso vai se manter? Isso é uma tendência ou é momentâneo? Vamos lá, convido você a ir para cá. Vamos lá, explica aí. Chegamos. Olha, essa inflação, por que ela se deu, Tiosso? Você sabe como é que gera a inflação? Vixe, tem vários fatores. Tem vários fatores. Quando você gasta excessivamente, né, que é o caso daí, é o governo que administra o nosso patrimônio, quando ele tem gastos excessivos, ele acaba gerando inflação, porque o recurso que entra é o mesmo, o valor é o mesmo e gasta-se mais. Então, eu crio aqui um intervalo entre o que eu gasto e o que eu recebo. Sim. Não é? E com isso, eu deixo de circular, porque são gastos públicos. Então, aumentando os gastos públicos, deixa de circular aí no seu bolso o dinheiro, ele fica mais restrito. E você consome menos. Quando você consome menos,
naturalmente cai a inflação. Por quê? Exato. Existe aquela regra. Eu tenho aqui a água platina, não estou vendendo porque não está sendo consumida, eu vou baixar o preço. Então, existe essa deflação nesse item por falta de consumo, que aí entra a lei de mercado, por falta de consumo, ele abaixa. Então, consequentemente, aquele dígito que estaria teoricamente em 0,50 cai para 0,26, que é o caso atual, né? Cai para 0,26 por falta de consumo. Se eu voltar, se tiver dinheiro no mercado, eu voltar a consumir, naturalmente o preço se eleva. Então, também eleva-se também a inflação. Então, essa inflação de 0,23 do mês passado, ela computa aí alguns itens. Vamos ver aqui, Tios, quais itens que estão aqui. Vamos lá, então. Já me perdi aqui. Né? Aqui é a inflação. Aqui, vamos lá. O Índice Nacional dos Preços do Consumidor, IPCA, o maior aí foi de 0,23%, ficando em 0,38 percentuais abaixo da taxa de abril, que foi 0,61 no ano. O IPCA acumula uma alta de 2,95%, e nos últimos 12 meses de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022, a variação havia sido de 0,47%. Olha só, o que eu falei aqui do consumo, da relação consumo e tem aqui. Olha, dos 9 grupos de serviços pesquisados, 7 tiveram alta em maio. Quais foram? Variação saúde e cuidados com pessoais. Na sequência, habitação, despesas pessoais, transportes, taxa de água e esgoto. O transporte foi menos, né? Caiu, o transporte caiu, o valor dela caiu, o artigo de residência caiu, educação e vestuário subiu 0,47. Então, ou seja, nessa média nós atingimos 26. Sim. Mas isso não é real, Tiosso, porque se nós tivéssemos uma economia que tivéssemos condições de consumo, poder de consumo, poder de compra, com menos desempregados no mercado, né, com pessoas consumindo, estaria mais alto. E não é nada assim de absurdo. Nós ainda, apesar de tudo, de todos, o aumento do gasto público que houve nesse país nos últimos 6 meses, né, inclusive com algumas viagens e etc. e tal, e coisa da Janja Tour, né, 37 ministérios e coisa e tal. Então, isso gerou o quê? Aumentou o gasto e a arrecadação é a mesma. Então, o dinheiro deixou de circular, né? Porque também aumentou o desemprego e etc. e tal. Mas, então, é uma inflação que, quando as coisas, eu espero assim, eu quero crer que as coisas voltem, esse dinheiro volte a circular, volte para o seu bolso, volte para você, o seu emprego volte para você, que você volte a consumir, gastar, viajar, passear, pagar lá os $900 lá para ir para fazer o visto. E esse dinheiro circulando, eu quero crer que continue essa inflação, que é fácil controlar. É fácil controlar isso, desde que não aumente as contas. Você aumenta a demanda sem aumentar o preço dos itens. Que isso é muito difícil. É muito difícil. Eu vou pegar um gancho aqui, Tias, vou voltar aqui para a nossa tela originária, vou pegar um gancho aqui para você entender. Isso é muito difícil porque você vê, o governo federal está fazendo aí uma campanha para diminuir o preço do carro. Sim. E para tirar, olha só, perdão, a burrice. A burrice. Eu vou tirar os impostos dos carros para baixar o preço dele, para você poder ter um carro popular. Sim. Ok? Só que vou repassar o aumento no óleo diesel. Então, mas a ideia não é nem no carro popular, né? São carros acima de 120 mil reais. Também. Aquele é popular e é 120 mil. E aí vou incluir essa diferença de arrecadação, vou jogar no óleo diesel. 85%, você aí de casa deve saber, 85% de todo o alimento é transportado por óleo diesel, por caminhões nas rodovias. O Brasil é um país praticamente então, Tiosso, olha só, o que vai acontecer? O aumento do óleo diesel aumenta o transporte. Aumenta o transporte, essa mercadoria ia chegar a 10, vai chegar a 12. Vai chegar caro. Não é? Aí mas legal, mas aí você pode comprar um carro mais barato, mas vai pagar mais caro no óleo, na água, no arroz, no feijão e etc. e tal.
Ou seja, eu estou te dando, mas estou te dando com uma mão e tirando com outra. Marketing, vai vendo Brasil. Marketing de um governo que me parece estar um pouco perdido, né, não, Jorge? Perdido? Esta é a sensação. Perdido, eles ainda estão em campanha. Ou de ter um ministro de economia. Ele fez um curso de economia online, né? De 24 horas. Exato. Ô, Jorge, agora vamos falar um pouquinho do Arthur Lira, já que a gente está nesse cenário ainda de nacional, e logo depois a gente volta para começar a falar um pouco aqui da cidade de Santa Bárbara, de Americana, da nossa região. Vamos falar aqui de Americana. Você vai falar de Arthur Lira o quê? Do começo ou do final? Porque foi no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia, né? No mesmo dia, tio. Bom, já vamos falar então, já que ele já foi absolvido, já vamos falar do final, né? Que o Arthur Lira, ele foi aqui no começo. Exatamente, ele já foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Justiça feita ou falhas no sistema, Jorge? Porque parece que a decisão foi unânime, né? E revelou fragilidade das delações que questionam fundamentos das acusações, né? Então, o presidente aí da Câmara, que é o Arthur Lira, do Alagoas, né? Ele usou as suas redes sociais na data de ontem para se pronunciar sobre a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou uma denúncia de suposta corrupção passiva e também lavagem de dinheiro contra ele. Em sua publicação, o deputado afirmou que a justiça foi feita com o entendimento unânime dos ministros em seu favor e reforçou que nunca cometeu irregularidades em sua carreira política. Ele recebeu com serenidade a decisão do Supremo Tribunal de arquivar a investigação e está consciente de que em seus 24 anos de atividade política nunca transgrediu. O parlamentar ainda, Jorge, se referiu ao julgamento do recurso apresentado por sua defesa e a decisão do colegiado. Agora, com a palavra, o nosso comentarista político, Jorge Ramos. Isso tudo no mesmo dia, né, Jorge? Mais muito um bem. pouco, né? Aconteceu antes, né? Eu não vou nem comentar muito do caso em si, a justiça foi feita, segundo o próprio Arthur Lira, Arthur Lira, exato. Ele diz aqui, acho que tem até a cara de satisfação dele é muito boa. Tem até aqui um Twitter dele. Exato, aqui, tá aí na tela para vocês. Ó, recebi com serenidade a decisão, tal, feliz da vida, né? E olha só, e é legal até mostrar aqui a matéria anterior, tios. Na matéria anterior ele não estava tão feliz assim, não. Mas, enfim, muito bem. Isso aqui revela o quê? Arthur Lira, ele foi denunciado. Sim. Ele foi denunciado, ou seja, mas não foi agora. Da Lava Jato. Sim. Ainda é da Lava Jato, do doleiro lá, aquele doleiro que todo mundo conheceu. Daquelas delações. Vocês lembram das delações da Lava Jato? Então, mas engraçado que todo mundo já foi punido, já foi absolvido, já foi descondenado, já foi tudo. E aí dele, por quê, tios? Por que será? Por que será? Seria uma retaliação? O Flávio Dino disse que não. Diz que a Polícia Federal não foi, não tem nada a ver, tudo porque o Arthur Lira começou a demonstrar um certo braço de ferro com o articulador da presidência da República e mostrou ser que tem poder, mostrou aí que tem poder, inclusive agora no judiciário também. Então, se o presidente descondenado Luiz Inácio acha que vai chamar, conversar, não, já o Arthur Lira já demonstrou, falou, olha, vocês tentaram me prejudicar, agora eu vou mostrar para vocês quem sou eu. E quer queira, quer não, ele é o presidente da Câmara Federal, tem uma grande maioria lá dentro, inclusive esvaziaram até uma reunião com o presidente por intermédio dele. Falou, não vamos não, fique em casa, não vamos. Ou seja, está mostrando poder. Mostrando poder. Então, o presidente não vai... Isso é bom para a população, entre aspas, porque para eles, tios, é somente uma briga de braço de ferro. Quem manda sou eu, não, eu que tenho poder. Não, o poder é meu. Não, o poder é meu. Não, poder é meu, é meu. Exato. Mas para a população é bom porque os desmandos e aqueles projetos estapafúrdio desse partido nazi-comuno-petralha, né, liderado pelo descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, não afete tanto a população. Então, eles começam na Câmara a barrar algumas coisas
para isso, aquilo. Para eles é um joguinho, mas para nós passa a ser um benefício. Sim. Mesmo esse joguinho deles, para demonstração de vaidade e poder. Ô Jorge, mas ao mesmo tempo que a gente vê a força do Arthur Lira e esse poder que ele acabou tendo, e para a população também sendo interessante, ao mesmo tempo a gente vê um problema muito sério que aconteceu com o Deltan, né? Pois é. Aí a gente fica meio perdido. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É uma ligação. É uma ligação, exatamente. Então tá aí, todo mundo acompanhou, né? O Deltan Delagnol, ele prometeu, ele veio às redes sociais, prometeu aí que vai lutar contra a cassação na Câmara dos Deputados. Eu acho que você tem até um vídeo aí, Jorge. Vamos ver se eu vou pedir, porque ele fala, ele explica, né? Eu tenho aqui, na verdade, nessa matéria que o Tio está falando, é um vídeo do Twitter dele. Do Twitter dele, é um link exato. do Twitter dele. Eu tenho aqui. Vamos ver. Porque ele foi cassado mesmo pela Câmara, inclusive por unanimidade. Exatamente, né, com uma Câmara esvaziada. Eu confesso para você. Mas eu assustei. Tem um porquê, viu, Tio? Tudo tem um porquê. Você viu? Tem muito gás nessa água platina tem gás. Tem muito gás. É muito boa, viu? Só um minutinho. Vamos lá, Jorge Ramos agora tomando essa água platina com gás. Olha, você aí de casa que gosta de água com gás, da fonte platina, nunca vi. Nunca vi. Essa com limãozinho ainda espremido aí é bom demais. Muito bem, viu, Tio? Bom, vamos lá. Deltan Dallagnol. Deltan Delagnol. Eu não consigo falar. Dallagnol. Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, realmente, ele foi, infelizmente, foi aí injustiçado, sim, pela justiça. Injustiçado pela covardia dos colegas da Câmara. Não se sabe por quê. Não se sabe por quê. De repente, tem muitos na lista ali que seriam caçados, que seriam prejudicados. De repente, propor um acordo. Olha, caça ele, tudo, que aí eu alivio você. Jorge, estou só supondo. Não mas é a única suposição que nós podemos ter numa situação dessa? Sim. Porque e a base? Porque assim, o pessoal do ódio do bem, aquele pessoal que prega o amor venceu, da democracia, aquele negócio todo, eles estão perseguindo aquelas pessoas que ousaram a combater a corrupção, que ousaram falar e apontar quem são os corruptos desse país, né? Quem são os criminosos, os discriminados, descriminosos e descondenados desse país. Eles ousaram. Então, essas pessoas serão perseguidas. Como eu dizia aqui, o próximo vai ser Sérgio Moro, e depois do Sérgio Moro vai ser Magno Malta, e depois do Magno Malta, e aí por aí vai. E por aí vai. Vai todos aqueles que se insurgem contra esse governo, que se diz democrata, que defende o resgate da democracia, que se vão pregar o amor e não sei o quê, o ódio do bem, aquele negócio todo. Todos que se rebelam e se insurgem contra eles, eles arrumam um jeito judicial de tirar de cena. Deltan Dallagnol, não é novidade para ninguém que o presidente encomendou a cassação de seu mandato. É muito claro isso, né, Jorge? E exato, por isso é que eu suponho que deva ter ocorrido na Câmara dos Deputados esse acordo, assim, olha, não, caça ele, eu não mexo com você. Deve ser mais ou menos isso, porque é inadmissível. Porque hoje Deltan Dallagnol não é mais deputado, porque antes ele foi cassado somente pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas não pela Câmara. Agora, pela Câmara e de forma unânime. Se ele ganha lá na Justiça para reconduzir ao cargo, ele não pode mais, ele foi cassado. Eu sinceramente, eu não consegui entender até agora a forma unânime. Vamos ver, porque nós temos grandes defensores ali dentro, pelo menos pessoas que vêm o tempo todo nas mídias sociais e batem no peito contra as irregularidades e os absurdos do governo e, de repente, uma votação expressiva dessa, né, Jorge? Então, vamos ver o que ele fala aí. Coloca o vídeo aí para a gente ver. Vamos ver. Hoje, a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo.
E aí, qual que deve ser o recurso agora que a defesa do senhor pode... Saiu o vídeo aqui, mas eu vou retornar com ele aqui. Hoje, a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar. A Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. E aí, qual que deve ser o recurso agora que a defesa do senhor pode apresentar para tentar reverter a cassação? Eu lutei e eu vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não por um cargo, não por um mandato, mas sim por todas aquelas pessoas que saíram das suas casas com título de eleitor na mão para depositar nas urnas aquilo que é a principal e mais preciosa ferramenta de uma democracia, que é o voto. Mas qual instrumento jurídico a defesa do senhor vai usar agora? Como é que vai ser essa... Como é que vocês vão recorrer? Eu gostaria de antes seguir dizendo que eu honrei os votos de todos esses eleitores que saíram às urnas nesse período no parlamento. E eu fiz isso do lado de um trabalho de uma equipe dedicada, com quem eu tive o privilégio de caminhar ao longo desse tempo. Foram 221 proposições legislativas em pouco mais de 100 dias de mandato. Nós coletamos em menos de um mês mais de 171 assinaturas para propor uma proposta de emenda constitucional pelo fim da impunidade natalina. Nós lutamos e aprovamos em menos de 3 meses uma proposta que avança o direito dos autistas. Nós constituímos, junto com 27 parlamentares que estão dentre os melhores quadros do parlamento brasileiro, um grupo de fiscalização especializada, a fim de fiscalizar os abusos e os erros cometidos pelo Poder Executivo. Eu lutei para honrar os votos de cada eleitor, tendo a oportunidade de, à tribuna, denunciar abusos praticados pelo governo e arbítrios praticados pelas autoridades. Eu fiz o meu melhor e eu trabalhei duro para, ao longo desse período de mandato, honrar cada voto de cada brasileiro que depositou a sua confiança no nosso trabalho. Eu queria ainda dizer que algumas pessoas, quando eu cheguei aqui à Câmara dos Deputados, afirmaram que eu deveria me curvar a grandes poderes, a autoridades, que eu deveria me dobrar, fazer acenos, ser mais flexível, que eu deveria concordar com o modo como esse sistema e que o jogo funciona. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. E eu não faria nada diferente para manter o meu mandato. Eu não iria a jantares obscuros apertar mãos. Eu não faria acordos imorais. Eu não deixaria de dizer a verdade e não deixaria de lutar para ser a voz da indignação da sociedade aqui no Congresso Nacional. Vamos lá. Volta lá a tela. Bom, você aí acompanhou a entrevista do deputado, né? Ex-deputado federal, agora Deltan captado, Dallagnol. e pode observar a indignação. Agora, o que mais fica de indignação nesse momento é exatamente, Jorge, que não teve um voto favorável. Não, é assim. Todos os deputados votaram houve um esvaziamento Sim. Houve um esvaziamento. Sim. Então, dos presentes, tá? Os dos presentes foi unânime. Então, esse esvaziamento foi proposital? Isso quer dizer que, por exemplo, os aliados do ex-presidente Bolsonaro ou os aliados da direita, de partidos da direita, também se afrouxaram no momento desse? Você tocou num assunto muito interessante. De direita, Bolsonaro. Sim. O problema é o seguinte, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, eles não andam com um grupo de bolsonaristas e nem andam com um grupo de direita. Só. Eles são deputados e senador, no caso do Sérgio Moro, independentes para defender realmente o mandato deles e defender você. Mas então, eles não fazem, você vê na própria fala do Deltan Dallagnol, eles não fazem acordos ou grupos. Sim. Eles são independentes e representando os seus eleitores. E é para isso que eles estão lá. E assim deveriam ser todos. Então, com isso, Tiosso, eles também, dentro do grupo bolsonarista, dentro do grupo de direita, dentro do centrão, também eles têm uma rejeição.
Sim. Tanto o Moro quanto o Dallagnol. Mas, Jorge, Porque nada tira... muitos dos deputados também estavam nas delações, Sim, da Lava Jato. sim. E eles são os responsáveis. Mas, Jorge, eu fico me perguntando, o Nicolas da vida, Pois é. aonde estava o Nicolas, que é uma pessoa que aí a prega, gente que não briga, sabe, como é que pode? sabe, mas para mim é hipócrita. Hipocrisia. O que nós estamos vivendo é uma hipocrisia. O próprio Eduardo Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro. Cadê como assim? o que aconteceu? Os nossos deputados ali que bravam, né? Que bradam, né? Que falam, que acontece, que brigam e etc e tal. Porque hoje foi o Dallagnol, amanhã vai ser você, deputado. Sim. Amanhã você... Já aconteceu isso com o caso do Daniel Silveira. Os senhores entregaram para o judiciário o poder do legislativo. E hoje, de novo, os senhores ficaram de cócoras para o judiciário, de cócoras para interesses ocultos, que não sabemos quais são. Mas é lamentável, é vergonhoso. Então, são 513 deputados, Choso. Não podemos generalizar. Mas é muita falácia, muito blá, blá, blá. Bradam demais. Eu fico assistindo aquelas CPIs do Movimento Sem Terra, as CPIs do dia 8/1, e vejo que vergonha do Congresso Nacional, que vergonha desses deputados. E assim a gente vê, eles falam, a gente até se empolga, até acredita às vezes em alguns discursos, a gente até acredita. Mas quando a gente vê uma ação, um ato como esse que fizeram aqui com Deltan Dallagnol, nos envergonha. Nos envergonha. Que vergonha. Porque, bonito falar que o descondenado, né, aqueles discursos inflamados, o descondenado, e blá, 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 e vota igual, vota junto, e blá, 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 é bonito, mas cadê a ação? Cadê o movimento para segurar? Só quem detém o poder hoje que eu vejo, são duas pessoas nesse país, viu, Tiosso? Chama-se Alexandre de Moraes, e o segundo, agora, ficou muito claro para quem entende um pouquinho do jogo, muito claro que o Arthur Lira, presidente da Câmara. É sempre assim. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Ô, Jorge, agora vamos tentar. A gente já está passando aqui. Eu sei que tem muita gente aqui nos acompanhando, ligadinho aqui com a gente, esperando as notícias da nossa cidade, da nossa região. Vamos falar um pouquinho da cidade de Americana, vamos falar do prefeito Chico Sardelli, vamos falar da Câmara Municipal dos Vereadores. Aliás, Jorge, antes da gente falar do prefeito, vamos falar um pouco do que ocorreu ontem na Câmara dos Vereadores da cidade de Americana, porque me parece que rolou uma treta generalizada. Que história foi essa, meu amigo? Na verdade, sua Câmara... Uma discussão de mimimi? O que é isso? Você quer começar por onde? Começa do começo. Começar do começo? É que tem começo, porque, então, vamos lá, pouca gente observou e pouca gente viu, porque isso foi para o final do expediente da sessão camarária aqui na cidade de Americana. Vamos lá, então, eu acho que vale a pena colocar alguns trechos do que ocorreu e você aí que está nos acompanhando vai conseguir entender um pouquinho melhor e depois a gente volta. Vou achar aqui primeiro, viu, tio? Vou achar aqui primeiro, vou jogar. Você viu que agora eu aprendi. Agora eu mexo aqui, não aparece mais lá. Tá vendo? Vai vendo. Jorge Ramos está profissional. Em breve nós vamos ter uma pessoa para operar. Eu vou ficar mais tranquilo, mais à vontade aqui para conversar com você aí de casa aí, levando um pouquinho mais de não só conhecimento, mas também um pouquinho de abrir um pouquinho a forma de pensamento, de ver, porque eu não sou dono da verdade, mas um pouquinho que eu falo, o que você vê na internet, o que você vê na Diglobe, na Vênus Platinada, o que você junta tudo e faz a sua conclusão. Mas vamos lá, deixa eu achar aqui, então. Acha lá, então. O nosso episódio ocorrido na Câmara Municipal de Americana, que foram 3 episódios interessantíssimos. Fazia já algum tempo que eu não via, viu, Tio? Eu não via na Câmara Municipal esse tipo de coisa. Parece que agora eles começaram a defender. Será porque está chegando perto das eleições, Tio? Pode ser, né, Jorge? Pode ser. Né? Vamos ver aqui. Eu vou achar aqui, eu achei aqui. Então, senhor presidente, só para posicionar, eu não vou aceitar. Você marcou aí o tempo, né? Tem um tempo. São pequenos trechos, tá? São. Eu vou marcar aqui o primeiro, depois a gente vai numa sequência aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, o primeiro é a
A professora, vereadora... Vereadora professora Juliana. Professora Juliana, ela que acabou desencadeando aí a discussão. Vamos jogar aqui para a tela aqui, vamos lá. Vai vendo. Vamos soltar aqui esse pequeno vídeo da professora Juliana. Juliana, por gentileza. Não está indo? O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis. Próximo item. Vai agora. Aumenta um pouquinho, doutor. Vamos ver, vai começar daqui a pouquinho. É um discurso muito Não bonito, havendo né? mais nenhum projeto para ser votado, dou por encerrada a ordem do dia. Tempo de liderança. Vamos lá, então. Vamos ouvir agora, então, a colocação, Avante. né, a explanação da linha de raciocínio Partido dos Trabalhadores. da vereadora Com a professora palavra, Juliana, que inclusive professora Juliana. fala com uma Bom, precisão, boa né, tarde uma a todos e coerência, todas. uma Quero usar esse tempo de eloquência, liderança, presidente, para falar que é até sobre um pouco fora pedidos do de padrão, cassação de né, Jorge, que a parlamentares, gente mulheres conhece dos parlamentares em Brasília, mulheres de esquerda, representações no Conselho de Ética da Câmara Federal, representações no Conselho de Ética da Câmara Federal contra parlamentares do PSOL, do PT, inclusive da única deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores pelo Estado de São Paulo. A perseguição e essas tentativas de intimidar e silenciar essas mulheres na política, ela é parte de uma reprodução de valores machistas que estão impregnados em todos os espaços da nossa sociedade, mas elas são também, esses pedidos de cassação e outras falas nesse mesmo sentido, são também uma estratégia que é a estratégia central da direita, da extrema-direita, que é a tentativa de criminalizar o tempo todo os movimentos sociais, a esquerda e especialmente o Partido dos Trabalhadores. Na ausência de trabalho, de projeto e de repertório cultural e político, diferentes lideranças desse campo, da direita, vêm reforçando esses discursos e, desesperadamente, né, às vésperas das eleições municipais de 2024, tem tentado, mais uma vez, repetindo com indignação seletiva, bravatas, frases feitas, chavões, tudo o que há de notícia do pior que há na nossa mídia, na nossa imprensa tradicional, que a gente chama também de imprensa comercial, porque vale quem paga mais, vale a narrativa que paga mais. Errado? E distorcendo os fatos, flertando com fake news, né, beirando as fake news, quando não reproduzindo, de fato, mentiras, basicamente alimentando um ódio e um discurso contra a política, um discurso de violência, de criminalização da política, que é também parte de um caldo, né, de ódio, no qual essas lideranças, inclusive, foram forjadas. Esse pedido de cassação, inclusive, parte justamente do partido, que é o partido do Jair Bolsonaro, ex-presidente, Partido Liberal. Não. Estes que hoje estão indignados aí com o fato do Lula receber lideranças de países sul-americanos aqui no Brasil para recompor a Unasul, para tratar justamente da integração cultural, política e econômica desses países do Sul, indignados com a recepção do presidente da Venezuela no nosso país. Não se posicionaram em momento algum sobre as visitas de Jair Bolsonaro à Arábia Saudita. E aí eu não sei se todo mundo sabe, a Arábia Saudita, que não é bem uma democracia, na verdade ela é uma monarquia absolutista, onde a gente teve o esquartejamento de um jornalista justamente por ele manifestar uma opinião, dar uma notícia que era contrária ao chefe máximo da Arábia Saudita. Mas eu não vou Ninguém falou nada sobre as 150 viagens do Jair Bolsonaro. Tá ao contrário. Ela fala muito bem, ela fala suas bem, mas colocações são... É assim, como ela acusa os outros do que o partido dela faz. É a sensação de que ela não faz parte do partido. É uma Nicolás narrativa... Nicolás Maduro é gente boa, tal, tudo para defender o chefinho, mas o descondenado. Exato. Mas aí, na sequência, eu não vou nem comentar, na sequência, só para tirar, que eu vou colocar aqui você de casa para você
para vocês entenderem. Esse partido, desde quando eles ganharam a eleição, eles já criavam narrativas antes, muitas. Mas é um tal de mimimi danado, não pode isso, não pode aquilo, é o grupo não sei o quê, é o grupo não sei o quê, é o grupo... Aí vem com esse vitimismo deles, e todos estão fazendo, né? Uma sensação de que todos estão fazendo. É uma coisa de cima para baixo, que todo mundo faz igual. Todo mundo faz igual. É um vitimismo, é uma coisa fantástica. Ela fala aqui da cassação de uma deputada do PSOL, mas não falou do Deltan. Deltan, aliás, eu vi numa página dela, ela comemorando. Comemorando a cassação do Deltan. Então, é assim, isso é demagogia, hipocrisia, peculiar. O partido nada comum peculiar. Bem peculiar. Né? Mas aí, para isso, por um acaso, eu estava fuçando na internet, no Instagram, do lado do @VaiVendoBrasilSP, e estava vendo e vi algo que casa muito bem com essa fala desses mimimi que eles criam. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou pobre, eu sou gay, eu sou isso, eu sou... E a sociedade é toda filho da P, porque não sei o quê, porque os políticos... Aí eu vi e eu acho que veio a calhar. Eu faço até questão de colocar aqui para vocês. Ele está aqui, estava aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhada. Achá-lo aqui. Deixa eu... Vê lá. Ele não veio para cá, hein? Tá. Olha só, vamos Coloque ver. então a continuação ali, que a gente tem o vereador também dando uma resposta, mas nesse momento a vereadora professora Juliana já tinha saído de dentro do plenário da Câmara. Lá. Ele não está vendo, olha que coisa. Pode ser. No modo estúdio, talvez eu não consiga aqui, mas vamos... A partir de agora, eu faço parte da galera do mimimi. Com essa questão nova da lei anti-piada, aqui está uma lista de coisas que eu não quero mais que você faça, porque eu, como uma pessoa cadeirante, acho ofensivo. Ok? Vamos lá. A partir de agora, você não pode utilizar nenhuma frase com a palavra andar. Por exemplo, como anda a vida. Não pode mais utilizar porque eu, como cadeirante, acho ofensivo. A expressão levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo deve ser retirada do seu vocabulário, porque eu, como cadeirante, não levanto com pé nenhum e acho ofensivo, então pode retirar, ok? Você também não pode mais sair para correr de manhã, ir para academia e treinar perna, porque como minha perna não funciona, eu acho ofensivo a sua funcionar. Esportes como futebol, basquete, vôlei ou qualquer outro esporte que seja realizado em pé deve ser retirado também, pois nós, como cadeirantes, achamos muito ofensivo você conseguir e a gente não. Músicas com frases como correr, andar, principalmente a música do Emicida, Levanta e Anda, também não deve ser mais escutada porque nós também achamos ofensivo. E por último, você não pode comprar e nem presentear alguém com tênis, patins, skate ou qualquer outro utensílio que seja para utilizar em pé, porque também é ofensivo. Se é para ser do mimimi, vamos ser do mimimi direito. Precisa falar alguma coisa? Não precisa falar mais nada, né, Jorge? Tá aí, né? Inclusive, as pessoas que sofrem, né? Eles já estão vendo o exagero que está sendo feito, exagero, né? Os discursos políticos. Narrativa. Narrativas, né? Falácias. Por falar em falácias, vamos colocar aqui que o vereador acabou rebatendo essa fala da professora Juliana. E houve um certo rebuliço dentro da Câmara, né? Sim. Vamos lá, ver então. se eu consigo aqui. Se você coloca aí para a gente poder entender como que foi, o que aconteceu. 1,32, vamos colocar aqui, que eu coloquei aqui, eu estou aqui com 1,3255. Aí. Aqui. Acho Pronto. que está no ponto aqui, né? Isso. Vamos ver aqui, vamos para a tela paralela. Vamos para a tela paralela. A partir de agora, eu faço parte da galera do mimimi. Com essa questão nova... Vamos lá, está aqui. É fantástico, né? Esse menino é muito bom. Ele conseguiu passar uma mensagem para todos os grupos, os grupos que criam mimimi, narrativas do vitimismo. Logo, você não pode falar muita coisa, logo você não pode fazer muita coisa. Parabéns. Vamos lá.
o rebate aqui da fala da vítima do sistema legislativo, da coitada perseguida professora Juliana, mulher, na Câmara Municipal. Eu quero aqui só falar um relato que é bonito o que a professora falou aqui, umas palavras bonitas, né? Mas ela não está aqui para ouvir agora o que eu vou falar também. É lindo receber um narcotraficante aqui no nosso país, isso é bonito. Nós temos que viver de realidade. Nós não precisamos viver de fantasia, não, como esse partido está vivendo aqui dentro do nosso país. Nós temos que viver de realidade. Um ex-presidiário recebendo um outro narcotraficante aqui dentro do nosso país. Onde se viu uma situação dessa? Aonde se viu uma situação dessa? Nós temos que aceitar. Caetano, só um minutinho. Vou pedir para o plenário não se manifestar. Quando a vereadora fez uso da palavra, ela usou e ninguém se manifestou. Eu não vou permitir que tomem vaias na palavra do vereador. Eu vou garantir a palavra do vereador. Se insistir, eu vou pedir para se retirar daqui. Com a palavra, o vereador Marcos. Eu vou insistir, se continuar, eu vou garantir a palavra do vereador. Eu vou garantir a palavra do vereador. Se você insistir, por gentileza, se retire do plenário, por gentileza, se retire do plenário, eu vou garantir a palavra do vereador. Nós não podemos... Eu vou garantir, vereador, sua e de qualquer partido aqui, vai ter a liberdade de fazer o uso do tempo de liderança, aquilo que o vereador escolher para poder falar, sem ofensas. E o plenário terá que respeitar a palavra de opinião do vereador, assim como a vereadora utilizou. Se houver manifestação no sentido de proibir a palavra do vereador, eu vou pedir para que se retire. Com a palavra, o vereador Marcos Caetano. Aqui é democracia. Acabamos de ouvir aqui da própria vereadora que aqui é uma democracia. Agora, nós não podemos aceitar um ditador aqui dentro do nosso país. Vai cuidar do povo dele lá que está passando fome, morrendo de fome. Aí chega aqui, agora vem falar umas palavras bonitas. É linda as palavras que ela falou aqui, muito linda. É bonito, as falácias. Agora, gente, é pura fantasia. Nós temos que viver de realidade aqui no nosso país. Eu não aceito mesmo, eu tenho que falar a verdade. Falar que receber um narcotraficante aqui dentro do nosso país, onde se viu uma coisa dessa? Bom, por falar ainda da fantasia, nós temos também um outro vereador que fala da fantasia. Mas antes de falar desse vereador, Tios, você não tem um recado aí, Tios, para passar? Vamos lá. Eu acho que você tem um recado para passar, não tem? Tem de um novo parceiro? Um novo parceiro nosso. Tios, eu acho que aí você na tem, tela. sim, já pode colocar aí o vídeo, ver. já. Vamos colocar para as pessoas que estão nos assistindo ver acompanhar. É muito interessante aí nesses tempos de inverno, no frio, tudo é algo que é interessante. Está no jeito aí? A Vastimune para você se vacinar. Olha só, gente, é muito importante a gente trazer as informações aqui no Vai Ver no Brasil também sobre saúde. E para isso, hoje, nós estamos aqui na Vastimune, que é uma clínica para você tomar as vacinas, tanto para o seu filho, para você, tanto para a criança, para o adulto, né, com muita qualidade, procedência, porque, olha, tem mais de 30 anos no mercado. A Fran está aqui ao lado, ela é responsável pela Vastimune, aqui na cidade de Santa Bárbara, mas o que é muito legal, porque eles atendem não só a cidade, mas toda a região, inclusive atendendo aí na sua casa ou até mesmo na sua empresa, para você que é empresário, é isso mesmo, Fran? É isso mesmo. Após a vacina do Covid, a gente passou por um momento muito turbulento, acabou todo mundo ficando mais em casa, e aí a gente aumentou muito a demanda da procura pela residência, porque é mais confortável, tanto para a mãe quanto para a criança. Tá certo. Agora são 30 anos de mercado, com grandes diferenciais, com vacinas de qualidade e também com uma estrutura muito boa aqui no centro de Santa Bárbara. Inclusive, nós estamos praticamente atrás aqui do hospital, na frente aqui, né? A localização é privilegiada. Sim, a localização é muito privilegiada. Nós atendemos também empresas, inclusive agora é época de campanha de vacina de gripe, bastante procura, aumenta bastante a demanda. Então, mesmo que fique difícil para os clientes virem, a gente vai até vocês.
Tá certo. Eu sei que existe algumas diferenças entre a vacina aplicada pelo SUS e a vacina que é aplicada dentro de uma clínica particular, né? Isso. Quais são essas diferenças? Muitos clientes não sabem, né? Mas as vacinas da rede particular, as nossas vacinas são todas importadas. Então já são fabricadas de uma forma para reduzir reação, tanto para criança quanto para adulto, reduz picadinha e a proteção também é mais ampla. Por exemplo, lá no posto, uma vacina de meningite protege apenas um tipo. Na rede particular, nós temos para os 5 tipos de meningite bacterianas, que são as meningites mais graves. Tá certo. Agora, além da vacina para meningite, que muita gente procura, existem outras vacinas também. Vamos citar algumas aqui, que é muito importante para quem está assistindo, que queira se vacinar, principalmente quem vai fazer cirurgias, essas pessoas acabam procurando bastante para colocar em dia quando vai ficar hospitalizado mesmo. Isso, nós temos um portfólio de vacina completo, tanto algumas vacinas que são específicas para pré-cirurgia, quanto para herpes zoster, que aumentou muito a procura. Antes ninguém nem sabia, né, o que era, e hoje em dia aumentou bastante, para pneumonia, para gripe. Então a gente tem o portfólio completo das vacinas aqui. Bom, gente, então tá aí para vocês a dica muito especial aqui no Vai Ver no Brasil. Fica ligadinho sempre com a gente, porque vamos sempre estar trazendo as informações para vocês. E para você que está pensando em então se vacinar, já sabe, Vacimune aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos passar o endereço e o contato, como é que faz? É Rua Antônio Frederico Ozanam, número 80, Vila Pires, no centro de Santa Bárbara, em frente ao pronto-socorro Edson Humano. Vacimune, porque vacinar é um ato de amor. Aí, então, para você de casa, para você que nos acompanha, uma dica especial para você que é de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa, toda a nossa região, vai se vacinar. Lá tem ótimas vacinas, inclusive, Jorge, está vindo aí agora uma nova vacina para dengue, viu? Exatamente. Quem já teve dengue, se preocupa demais, mora numa região que tem problema com dengue, em breve, eu acho que as próximas semanas aí já tem a vacina da dengue. Procura lá a Vacimune aí, entra lá na Vacimune aí, procura lá, porque não só para dengue, como tem algumas outras doenças, né? Como herpes, por exemplo, né? Que é pouco conhecida. Exatamente, já tem vacina para tudo isso. Então entre em contato lá com a Vacimune e aí você agende lá e vai tomar uma picadinha. Se fosse em Portugal... Melhor não falar. Vacimune, porque vacinar é um ato de amor. Jorge Ramos, continuando aqui o nosso Vai Ver no Brasil hoje, já na reta final. Vamos dar continuidade após a fala, então, do vereador Marcos Caetano, né? Nós tivemos também o ex-presidente da Câmara, que é o Thiago Martins, que também veio e trouxe uma discussão aí à tona, né, Jorge? Exatamente, José. O Thiago Martins foi meio quente o clima ontem. Sim, o clima estava quente. Estava meio quente lá ontem, né? Não se teve grandes avanços legislativos, mas tinha-se as animosidades estavam bem exacerbadas ali com os nobres edis, né? E o Thiago Martins, ele recentemente fez um ano que ele fez a mudança da Câmara Municipal, economizando dinheiro, aquele negócio com maior conforto. E aí, com isso, algumas pessoas, principalmente alguns ex-vereadores, com uma certa... Né? Está esquisito aqui isso aqui. Alguns ex-vereadores contestaram tudo, dizendo que era um luxo, que tinha isso, que tinha aquilo. E aí o Thiago Martins, como sempre fez, defendendo o Legislativo, não só por ele ter encabeçado essa mudança do Legislativo para um novo prédio com economia de dinheiro, não só por isso, mas ele sempre defendeu muito o Legislativo, né? Recentemente, o Legislativo vem sofrendo alguns ataques. E o Thiago Martins sempre sai em defesa ao Legislativo. Ele não é o vereador A, B, C ou D, todo o Legislativo como um todo. E aí... Vamos ver se eu acho aqui a fala do vereador, ex-presidente da Câmara, Thiago Martins, que também não ficou feliz com o artigo do ex-vereador, que, inclusive, na época, ele era um vereador de um partido... Ou seja, a treta foi generalizada no final da sessão de ontem na Câmara Municipal de Americana. Exatamente. Esse ex-vereador era de um partido nazi comuno petralho. Então, para eles, é assim que funciona. Vamos mudar de tela, tio. Só mudar de tela, vamos colocar aqui o Thiago Martins, aqui, que está aqui no pente. Vamos colocar.
E o Pedro Salvador escreveu um artigo dizendo: a Câmara Municipal é uma ilha da fantasia. E ele batendo nessa legislatura, dizendo que hoje a Câmara Municipal é um luxo só, a Câmara Municipal parece uma Assembleia Legislativa, os vereadores usam seu mandato sem plenitude nenhuma, muito blá, 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 e assim vai. Eu acabei de colocar o artigo aí no grupo dos vereadores para todos ter conhecimento da fala do Pedro Salvador. E ali ele critica, fala da Câmara hoje, da estrutura que nós temos, de assessores, do local de trabalho nosso. E aí não tem como você ver um artigo desse, uma fala demagoga dessa, um hipócrita, igual o Pedro Salvador tem sido para ter escrito esse artigo, porque eu não sei se vocês lembram, senhores vereadores, mas o Pedro Salvador, ele é um dos 10 vereadores que ganhou aquela ação aqui da Câmara Municipal. Eles ganharam 6 milhões da Câmara Municipal. Talvez, se o ex-vereador da Ilha da Fantasia não tivesse entrado com a ação contra essa casa, hoje a Câmara Municipal teria prédio próprio. O presidente não teria que ter procurado mudado para diminuir aluguel, para estruturar a Câmara, para fazer investimento. Foram 10 vereadores que entraram com essa ação de 6 milhões, receberam 600 mil cada um, 10 parcelas de 60 mil reais, e o senhor Pedro Salvador esqueceu de pôr no artigo dele, que ele recebeu 600 mil reais da Câmara Municipal, que é a Ilha da Fantasia, deu essa verba para ele. O ex-deputado Antônio Mentor, o Cláudio Froner, Batista Barbosa, vereador de São Paulo João Jorge de Souza, o Jaza, o ex-vereador também, todos ex-vereador, o Moacir Romero, Nadir Cia, Paulo Belisário, Paulinho Duarte e o duende da fantasia, que é o senhor Pedro Salvador. Muito bonito o artigo dele, muito bacana falar dos vereadores dessa legislatura, desmerecer o trabalho desses vereadores, procurar as últimas eleições que ele participou, você entende qual é a raiva dele do legislativo, né? A população aprendeu a votar. E aí, cada vez mais, você vê a queda de voto desses tipos de parlamentares. Então, senhor presidente, só para posicionar, eu não vou aceitar, estando nessa casa ou não estando, que ninguém denigre a imagem do Poder Legislativo de Americana. Se gosta ou não gosta dos vereadores que estão aqui, se apoia ou não os vereadores que estão aqui, independente de partido, tenha respeito, que quem está aqui foi eleito pela população. Aí. Aí, exatamente. Mais uma treta grande, né, Jorge? Exatamente. Mas antes dessa também, Tiosso, teve uma do próprio Thiago Martins contra a CPFL. Diz que o Ministério Público não toma providência, a Prefeitura não toma providência, a CPFL faz o que quer, não passaram para ele o número de postes que eles têm aqui, que eles recebem. Sim. E os fios continuam pendurados. Exatamente. Então, estava assim, o clima estava meio pesado. Ontem, apesar não, eu acho que é assim, lá é uma Câmara, um lugar de parlamento, de fala, é o local de fala dos representantes da população, ali é o local realmente de se falar, de se expor, inclusive, algumas coisas e algumas pessoas, né, como ali é o local certo para isso. Inclusive as suas ideologias, né? Nós mostramos aqui a ideologia da professora Juliana, da fala dela. Isso não quer dizer que nós somos obrigados a concordar, ou você também, mas nós temos que respeitar. Eu gosto muito da atuação da vereadora, professora Juliana, quando ela não entra no campo vitimista da pautinha de modinha do Partido Nazi Comuno Petralha. Eu acho a professora Juliana uma parlamentar assim, de primeira, merece estar lá, viu, tio? Ela representa, assim, o público dela e, indiretamente, acaba representando o público da cidade como um todo, em algumas ações. Agora, quando ela coloca a ideologia partidária do mimimi, eu sou mulher, negra, pobre, aí, né?
Então, é complicado. Mas, enfim, é isso aí, lá é o lugar de fala e fala do vereador. Teve ali um pouco antes, vocês que estão aqui, estão nos acompanhando, nos acompanharam, viu que houve uma interrupção na fala do vereador Marcos Caetano e o presidente entrou em ação, porque ali é o local de fala do vereador. Sim. Ali não é local de fala de ninguém. Ali pessoas de partidos ali, né? É casa do povo, mas não confunda a casa do povo, porque ali é uma casa do local de trabalho dos vereadores. Sim. E naquele momento, em plenário, só quem tem fala é vereador. Você pode falar depois aqui, eu te chamo para uma entrevista, você pode falar na sua rede social, mas ali dentro a fala é garantida do vereador. É o parlamento e é para isso que eles estão lá. Tá certo, Jorge Ramos. É isso aí, ó. Chegamos ao fim aqui de mais. Mas vamos falar de uma matéria? Vamos rapidinho, falar, que a gente já estourou aqui o tempo. Que é essa daqui. Né? Eu quero falar, enquanto ele acha a matéria, deixa eu falar. Você sabe que o descondenado, o presidente desse país, agora ele está querendo ficar de bem com o agro de novo, que ele viu que o agro representa aí de todo o PIB quase 50%, hein? Aliás, 27%, mas em faturamento quase 50%. Então agora ele está querendo ficar de bem com o agro. Ele viu que não adianta ficar batendo o agro, porque o agro é pop, o agro é tech, o agro alimenta aí 27% do mundo. Essa matéria aqui, Jorge? Exatamente. Vamos lá, então. Deixa eu achar ela aqui que eu vou colocar. Gente, prefeito da cidade de Americana acompanhou o início da demolição para a construção da nova UBS, proporcionando aí melhor atendimento de saúde no Parque da Liberdade. Então, o Jorge vai colocar aí, nós podemos ver fotos do momento da demolição e todo o poder legislativo e executivo ali presente, porque, segundo a prefeitura, ali vai ser construído uma nova sede, né, uma nova UBS, que vai trazer maior comunidade para as pessoas que ali frequentam, né, e os cuidados básicos de saúde primária, aí ele destacou. Então, ele diz que está iniciando mais uma iniciativa na área da saúde, pois será construída uma nova unidade básica que vai oferecer assistência médica a toda a população do bairro Parque da Liberdade e ao redor. Em breve, os moradores dessa região terão acesso a uma nova instalação de saúde, o que resultará, né, em melhora significativa no atendimento de todos. Muito bem. Muito bem. Eu não vou me atentar muito à matéria em si. Sim. Acho que o prefeito sabe o que está fazendo. Deve saber. Deve saber o que está fazendo. A intenção na matéria diz aí muito claro aí que é para melhor atender a população. Inclusive foram lá festejar a demolição porque eles já estão dando o start. Exatamente. Né? Agora, você falou festejar a demolição. Eles estavam festejando, todos felizes. Bom, festejando. Eu não vou me atentar a esse detalhe. Tiosso, eu quero chamar a atenção dessa matéria. Vou sair da tela, vou voltar para a nossa tela normal. Eu quero me atentar, Tiosso, para essa matéria, para chamar uma reflexão a vocês. Eu venho falando, durante já 2 anos, eu venho falando de ideologia partidária e, às vezes, em alguns programas, a gente acaba explicando, né, o que é direita, o que é esquerda, o que é progressismo, o que é conservadorismo e tudo. Eu vou aproveitar essa matéria que o Tiosso acaba de dar, da demolição do prédio de uma UBS, para explicar. Isso é um exemplo claro do que é o progressismo. Sim. Pessoas que têm viés progressistas, eles destroem para construir. Sim. E pessoas de viés conservador não é o que falam que é rotulado por bolsonarista. Bolsonarista é uma outra coisa. O conservador, quem tem pessoas de ideologia de viés conservadora, ela pega o que tem e melhora. Jamais iria demolir. Iria reestruturar. Iria reestruturar, adaptar e melhorar. Jamais demolir, porque demolir custa muito. Custa muito. Né? E construir custa mais. Então, se eu já tenho... Eu falei, então, mas isso são pessoas de viés conservador. Eu, por exemplo... Você que me acompanha já há algum tempo sabe, eu sempre me declarei, eu sou um conservador liberal. Sim. Né? Porque existe o conservador que não é liberal. Existe o conservador, você é conservador, mas não é liberal. Então ele é contra o capitalismo, aquele negócio todo. Não, eu sou um conservador liberal. Tanto é que no programa passado eu disse aqui sobre o funcionalismo público, não é? Isso é um pensamento de conservador liberal.
você tem que eliminar todas as benesses e colocar a coisa para funcionar sem protecionismo, como é na iniciativa privada. O liberalismo é aquele que fomenta a iniciativa privada de produzir, de vender, de distribuir receita, riquezas, empregar. Então, eu sou um conservador liberal. Então, acho que ficou claro esse exemplo da destruição de uma UBS para construir uma nova, ficou claro para vocês. Isso é pessoas que têm ideias de viés progressista. E essa fala progressista, os partidos de esquerda usam muito. Eu sou progressista, partido progressista. Isso não é o progresso. Não. Para o conservador, isso não é progresso, isso é retrocesso. Para o conservador, ele tem que pegar o que tem e melhorar. Mas isso são ideologias políticas, não são partidárias. Ideologia política. Então, a minha ideologia é conservadorismo liberal. Já do prefeito parece que é progressista. Vai vendo, exatamente. Bom, mas que essa obra seja iniciada o mais rápido possível e que venha mesmo essa verba, porque depois de demolir, já tivemos uma lá que eu não sei como é que está, já foi feita uma inauguração de uma demolição. Mas até agora ainda não houve a construção. Mas a construção até o momento não aconteceu. Exato. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui então, meu amigo. Já estouramos aqui o nosso tempo da live de hoje, do nosso Vai Vendo Brasil. E olha só, gente, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência. Vai lá no nosso site, acompanha diariamente notícias quentes para você ficar muito bem informado através do vaivendobrasil.com.br, através do nosso Facebook, Vai Vendo Brasil Portal, olha só, e também através do nosso Instagram. Deu sede, hein, tio? Deu sede, né, Jorge? Da água platina aqui com gás. E é isso aí, você sempre muito bem informado através do Vai Vendo Brasil. Muito obrigado, gente, pela sua audiência. É isso aí, Tiosso. Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Não deu para acompanhar a live inteira, que, aliás, isso não é live, já é um programa de TV. É um programa. VVB News TV. Né? Não deu. Assiste depois, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube. Segue a gente lá no YouTube também. Isso é muito importante para a gente continuar levando a informação para você e um pouquinho do nosso conhecimento e pegar de vocês, a participação de vocês, trazendo conhecimento para nós também. Gente, muito obrigado. A semana que vem tem muito mais, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo. Tchau, tchau.